Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Olá, que bom estarmos juntos através das redes sociais para refletirmos sobre os temas relevantes de nossa fé. Hoje celebramos o maior expoente da patrística, Santo Agostinho, doutor da graça de Deus. Mas quem foi Santo Agostinho? Aureliano Agostinho viveu entre os anos 354 e 430. Nasceu em Tagaste, província romana situada na África, e faleceu em Hipona, hoje localizada na Argélia, onde exerceu seu ministério episcopal. Seu pai era pagão, chamava-se Patrício. Sua mãe, a grande Santa Mônica, orou pela conversão do filho durante 20 anos. Agostinho era muito inteligente, frequentou as mais famosas escolas da época. Até completar 32 anos de idade, no entanto, não era cristão. Havia tido até então uma vida voltada aos prazeres do mundo. Chegou inclusive a ser professor de retórica em escolas romanas. Em sua formação intelectual, Agostinho despertou primeiramente para a filosofia com a leitura de Cícero. Posteriormente, deixou-se influenciar pelo maniqueísmo, uma doutrina persa que afirmava ser o universo dominado por dois grandes princípios opostos, o bem e o mal, mantendo uma incessante luta entre si. Mais tarde, já insatisfeito com o maniqueísmo, viajou para Roma e Milão, entrando em contato com o ceticismo, uma outra escola filosófica, e depois com o neoplatonismo, movimento filosófico do período greco-romano desenvolvido por pensadores inspirados em Platão, que se espalhou por diversas cidades do Império Romano, sendo marcado por sentimentos religiosos e crenças místicas. Cresceu e se aprofundou então em Agostinho uma grande crise existencial, uma inquietação quase desesperada em busca de sentido para a vida. Foi nesse período crítico que ele se encontrou com um grande santo, Santo Ambrósio, bispo de Milão, sentindo-se extremamente atraído por suas pregações. A partir daí começou a preparação para receber o sacramento do batismo, sob a orientação do sábio e santo bispo de Milão, que era também um convertido. Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio na Páscoa do ano 387. Em 391, recebeu a ordenação sacerdotal e em 395 foi ordenado bispo, vindo a ser o grande bispo de Hipona e imortal doutor da Igreja. Mais tarde, ele assim falou a Deus: tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Tarde te amei. Tu estavas em mim e eu te procurava fora de mim. Naquelas mesmas coisas que criaste para que eu te achasse, meu coração maluco encontrava motivo para desviar-me de ti. Estavas comigo, sem eu estar contigo. Vejamos alguns pontos importantes do pensamento filosófico de Santo Agostinho. Em sua obra, Santo Agostinho argumenta em favor da superioridade da alma humana, isto é, a supremacia do espírito sobre o corpo, a matéria. Para ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, para dirigi-lo à prática do bem. O homem pecador, entretanto, utilizando-se de sua liberdade, o livre-arbítrio, costumaria inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. Provocaria com isso a submissão do espírito à matéria, o que seria para ele equivalente à subordinação do eterno ao transitório, da essência à aparência. A verdadeira liberdade estaria na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus. Ser livre é servir a Deus, diz Agostinho, pois o prazer de pecar é a escravidão. Segundo o filósofo e santo, o homem que trilha a via do pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal de vontade e a concessão imprescindível da graça divina. Sem a graça de Deus, o homem nada pode conseguir. Outro aspecto fundamental da filosofia agostiniana é o entendimento de que a vontade é uma força que determina a vida e não uma função específica ligada ao intelecto, tal como diziam os gregos. Santo Agostinho contrapõe-se dessa forma ao intelectualismo moral que teve sua expressão máxima em Sócrates. Isso significa que, de acordo com Santo Agostinho,
a liberdade humana é própria da vontade, não da razão. E é nisso que reside a fonte do pecado. O indivíduo peca porque usa de seu livre-arbítrio para satisfazer uma vontade má, mesmo sabendo que tal atitude é pecaminosa. Por isso, Santo Agostinho afirma que o homem não pode ser autônomo em sua vida moral, isto é, deliberar livremente sobre sua conduta. No entanto, como o que conduz seus atos é a vontade e não a razão, o homem pode querer o mal e praticar o pecado, motivo pelo qual ele necessita da graça divina para salvar-se. Santo Agostinho também discutiu a diferença existente entre fé cristã e razão. Esse foi um tema recorrente em suas obras, afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo o que compreendo conheço, mas nem tudo o que creio conheço. Baseando-se no profeta bíblico Isaías, dizia ser necessário crer para compreender, pois a fé ilumina os caminhos da razão e que a compreensão nos confirma a crença posteriormente. Isso significa que, para Agostinho, a fé revela verdades ao homem de forma direta e intuitiva. Vem depois a razão esclarecendo aquilo que a fé já antecipou. Amados irmãos e irmãs, a vida de Santo Agostinho nos mostra que só Deus pode satisfazer plenamente o ser humano. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Somos convidados à santidade. Santidade não é um dom ou um privilégio para poucos, mas um chamado de Deus para todos. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.